Olá, estudante, tudo bem? Professor Jardel Souza, área de conhecimento, matemática e suas tecnologias. Estamos iniciando o nosso estudo aí do capítulo de número 2, a respeito aí de matemática, no caso, geometria plana, com algumas aplicações à geometria espacial. Estudamos um pouco a respeito de polígonos, quadriláteros. Agora nós vamos estudar a respeito das circunferências. Vocês estão preparados? Peguem o livro de vocês e abram na página de número 56. Eu estou aqui com o meu livro na plataforma plural. Olha que legal. Perdão, página 59, tá? Eu vou projetar aqui a minha tela, ampliar a nossa observação. Então, nosso conteúdo ele inicia aqui na página 59, circunferência e círculo. Vamos entender um pouco a respeito dessas diferenças. Então, uma aplicação ideal, olha só, a circunferência e o círculo eles estão presentes aí em todo o nosso cotidiano. Então, por exemplo, a roda do carro, a roda da bicicleta, a roda da moto, algumas engrenagens possuem aí essa característica circular. Então, o que viria a ser a circunferência? Pela definição, nós temos aqui, ó, é o conjunto de pontos equidistantes. Coloquem no mapa mental de vocês que equidistantes significa o quê? Mesma distância. Então, ou seja, todos os pontos aqui ó, que têm a mesma distância até ó, essa linha desenhada. Então, o centro da circunferência ele é um ponto fixo, ok? A qual pode ser traçado aí, ó, por um compasso. Então perceba, nós temos aí um ponto estabelecido e esse ponto é feito um contorno entre eles. Então aqui, ó, no desenho do compasso, nós temos aqui o ponto e a circunferência qual é? São todos os pontos que têm a mesma distância do centro. E aí, olha só, isso é circunferência. Uma forma mais informal é a borda, ou seja, a bordinha da pizza, a bordinha aí do desenho, ok? O que viria a ser o raio? O raio ele é um segmento, ok, pessoal? Porque segmento tem começo e tem fim, ok? Onde as extremidades são o centro, olha só, e qualquer ponto da circunferência, certo? Então, o raio é o quê? É essa distância do centro da circunferência até o ponto ao qual se constrói a circunferência. O que viria a ser a corda? Então, a corda, o que vem a ser? Qualquer segmento que une dois pontos da circunferência. Pessoal, vocês já viram o arco e flecha? Ok? Então, nós temos ali a corda, olha só, que vai de uma ponta do arco até a outra, e aí você se baseia nessa ilustração a ideia aqui da circunferência. Olha só, imagine que do ponto C, fazendo esse sentido, eu tenho o arco, certo? E a corda desse arco vai ser quem? O segmento C e B. Olha só, são dois pontos, olha só, que possuem assim uma parte dessa reta que interliga esses dois pontos. Perceba, se eu for fazer uma outra representação, de C para O vai ser o raio, certo? De O para B também vai ser o raio. Eu poderia chamar essa distância de C e B de quê? De diâmetro, certo? Mas o diâmetro também pode ser uma corda? Pode, gente. Pode, estudante. Também pode ser chamado de corda, porque pela definição de corda é o quê? Qualquer segmento que une dois pontos da circunferência. Então, olha só, eu tenho um ponto aqui C e eu tenho também o ponto B. Então, esse diâmetro, esse segmento que passa
perpassa aqui pelo centro e interliga até o outro, também pode ser chamado de corda? Pode, tá, pessoal? E aí, fazendo uma outra aplicação a qualquer ponto da circunferência, então nós temos aqui, ó, o ponto D e o ponto E é uma corda, esse segmento de E até B, até D, ok? E o arco, nós já sabemos aqui, ó. Então, o arco é o quê? Imagine ali, ó, como fazendo uma ilustração com arco e flecha mesmo, ó. A curvatura lá da madeira, do arco e flecha, é o arco. Então, vai seguir também essa mesma ideia aqui na circunferência. Vamos falar um pouco de comprimento? Quando eu falo a respeito de comprimento, o que nós temos aqui? Imaginem que nós vamos pegar a circunferência aqui, olha, fazer um corte na circunferência e esticá-la como se fosse uma linha reta. Então, trabalhar o comprimento é isso, é você dizer o tamanho. Se eu pudesse esticar essa circunferência, que tamanho ela tem? Então, existem alguns conceitos fundamentais que vocês precisam entender. Quando eu falo em comprimento, eu vou primeiro fazer o seguinte, preciso saber qual é o valor de π, e algumas questões eles já admitem como 3,14, mas é claro, ele é o quê? Um número racional. Quando te diz que é um número irracional, o entendimento que vocês têm que ter é um número infinito, ok? É um número infinito que não pode ser escrito na forma de fração. Então, perceba, olha só o cuidado que vocês têm que ter. O número 0,333, ele é um número infinito, certo? E aí, ó, vai embora. Porém, ele é um número o quê? Racional. Olha a diferença. Quando eu falo em racional, é porque essa representação desse número pode ser representada como resultado, olha só, como resultado da divisão de outros dois números. Então, aqui nós teríamos 1/3. Se você realizar essa divisão, nós vamos ter como resposta 0,333333 indo ao infinito. O número racional já é diferente. Não existe uma fração, vou botar dois valores aqui, ó, A e B, que tenha como resultado um número aí irracional, certo? Então, primeiro, comprimento da circunferência. Então, nós vamos precisar de quais informações? O raio e também o valor de π. E para que você possa calcular o comprimento da circunferência, temos a formulinha aqui, ó. Comprimento é igual a 2 vezes π vezes o raio. Certo, pessoal? Então, olha só. Conseguiram entender a ideia da questão? Espero que sim. Mais adiante, vamos falar um pouco o que é o π. Então, o π, ele é a 16ª letra do alfabeto grego, tá? Então, essa simbologia aqui, ó, π, é a 16ª letra do alfabeto grego. Ele é um número racional, então, pelo fato de que não podemos escrevê-lo como resultado da divisão de outros dois números, ok? Foi descoberto aí por Arquimedes, olha que legal, em 280 a.C. AC, para quem não sabe, significa antes de Cristo. E em alguns livros aparece, ó, DC, ponto, depois de Cristo, certo? Vamos falar um pouco sobre comprimento de um arco. Comprimento de um arco, pessoal, nada mais é do que você determinar o tamanho do arco. Se o comprimento, olha só, o comprimento da circunferência é 2π vezes o raio, digamos que eu quero calcular somente uma parte desse comprimento. Aí entra a ideia do arco. Tá, pessoal? Então, o que nós vamos utilizar? Regra de 3. Cálculo de comprimento, eu quero que vocês já coloquem aí no mapa mental de vocês o fundamento de regra de 3. Sempre, sempre, sempre
vocês vão utilizar, olha só, nesse assunto, regra de 3. Ok? Bom, como é que se trabalha a ideia da regra de 3? Perceba o seguinte, pessoal. Nós temos aqui, é preciso um ângulo, 2 raios, olha só, e um respectivo arco. Para que a gente possa determinar o comprimento desse arco, perceba o seguinte. Nesse exemplo, ele te fala que o ângulo que esse arco ele determina, ele é aqui, ó, 60 graus. Bom, olha só, se por 2π vezes o raio, eu tenho aí, ó, em graus, 360 graus, então essas relações vocês vão ter que fazer, ok? Em 60 graus eu vou ter quantos graus radianos? Ou pi radianos? Então vejam só, deixa eu apagar aqui só para ficar mais claro o entendimento de vocês. Comprimento da circunferência. Primeiro, o que vocês têm que calcular? O comprimento da circunferência. Então, olha só, aplicação da fórmula. Comprimento, 2π vezes o raio. Se o raio mede 2, aí você faz o cálculo tudinho direitinho. Na questão, ele não te dá muitas informações. Ele utiliza aqui alguns exemplos hipotéticos. Mas a partir do momento que você determina o comprimento de toda a circunferência, aí você faz a relação, ó. Se esse comprimento, 12,56 da circunferência, corresponde aí, ó, a uma volta de 360 graus, então essa pequena parte da circunferência, que eu vou chamar de x, corresponde a 60 graus. Qual é o tamanho em graus desse arco? Aí você utiliza regra de 3, ok? E aí, regra de 3 vocês já sabem, multiplicação cruzada, e aí você encontra o cálculo do arco. Então, calcular arco, associa aí a regra de 3. Vamos falar agora um pouco de círculo, tá? Perdão, antes de falarmos um pouco de círculo, vamos falar uma ideia de relação entre ângulo central e inscrito em uma circunferência. Olha só, o ângulo central, ele é formado por 2 raios. Então, aqui, ó, nós temos aqui, ó, o ângulo central, e ele precisa ser formado aí, ó, por 2 raios, certo? No ângulo inscrito, o vértice pertencente à circunferência e os lados são cordas do mesmo lado central. Ou seja, se eu tenho aqui, ó, já, olha só a ideia. Eu tenho um ângulo inscrito. A ideia de inscrito segue a ideia aí de, olha só, dentro da circunferência. Então perceba aqui, ó, eu tenho o lado B e eu tenho esse ângulo que ele está totalmente contido dentro da circunferência. Então, quando está contido, segue a ideia aí de inscrito. Então, olha só, o vértice pertence à circunferência, olha só, o vértice B aqui, ó, pertence à circunferência, e os lados desse ângulo são as cordas do mesmo arco do ângulo central. Ou seja, as cordas, olha só, as cordas desse ângulo aqui, ó, vai ser as mesmas cordas do arco aqui, ó. Olha que legal. Tudo certo até aqui, pessoal? Espero que sim. Mais adiante, nós vamos falar um pouco a respeito de círculos e suas partes. O que é o círculo? O círculo é toda a região interna
da circunferência. Se a circunferência ela trabalha a ideia de borda, o círculo vai ser toda a região interna da circunferência. E a área, que é o que nós vamos trabalhar mais com a ideia de círculo, tem uma formulinha chamada aqui, ó. A área de qualquer círculo é πr², onde o r é o raio da circunferência. Ok, pessoal? Setor circular trabalha um pouco a ideia também de área, tá? Mas olha só, a área do arco. Então, eu tenho um arco, eu tenho o ângulo central e toda essa região aqui, ó, ela é uma área. Então, também ela recebe o nome de setor circular. E como que se calcula o setor circular? Com a seguinte forma. A área do setor circular, ou seja, é o quê? É o ângulo dividido por 360 graus, vezes π vezes o raio ao quadrado, certo? Quando nós falarmos aí de coroa circular, nós temos aqui, ó, essa região roxa, tá? É como se eu tivesse uma circunferência dentro de outra circunferência. E eu preciso calcular essa diferença de tamanhos entre elas, que é o que vai estar calculando a ideia da coroa. Como é que se calcula? A coroa é o quê? É π vezes, aí abre parêntese, o raio da coroa maior menos o raio, é o raio da circunferência maior menos o raio da circunferência menor. Bom, chegamos à parte dos exercícios, que começam aí na página 62 e 63. Vocês vão perceber que para esta semana são exercícios bem tranquilos. Eu vou estar fazendo agora 2 vídeos de resolução de exercício para que vocês possam conseguir captar a ideia dessas questões. Bons estudos e até o próximo encontro. Tchau, pessoal!